Nós estamos numa série chamada, como eu já disse, Encontros com Jesus. E hoje eu quero ministrar uma palavra com o tema, a história da Virgem Maria, com um subtítulo de obediência, a chave para viver milagres. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Maria, a mãe de Jesus, aquela que criou ele desde a sua infância. Nós vamos olhar por um panorama bíblico daquilo que a Bíblia relata sobre a história dessa mulher e como ela teve influência sobre o ministério de Jesus. Semana passada, o pastor Wesley falou sobre o apóstolo João, e agora iremos falar sobre o primeiro milagre público de Jesus. Mas o interessante é que temos visto encontros de pessoas comuns com Jesus durante todos os evangelhos. Sabe, nesse caso de hoje, eu estava vendo esse primeiro milagre que nós vamos ler à frente a história, que Jesus fez transformando a água em vinho. Então pensei em ver esse milagre diante dos olhos de Maria, como que Maria teve a sua participação nesse milagre. Obviamente que Maria teve um encontro com Jesus desde muito cedo. Maria, ela era uma mulher que concebeu Jesus ainda virgem, pelo Espírito Santo. O anjo aparece a ela tem ali um encontro com Deus, e isso vem mudar totalmente a história dela. Quando ela ganha Jesus, quando Jesus nasce, no 7º dia, um costume judaico, eles pegavam a criança e levavam até o templo, para que o sacerdote apresentasse essa criança a Deus. Então Maria faz isso conforme a tradição judaica, e quando ela chega no templo para apresentar Jesus, o que acontece? Simeão, o sacerdote da época, o pastor da época, pega Jesus, levanta Jesus, e naquele dia ele profetiza dizendo: esse é o Messias. Nenhuma novidade até agora para Maria, porque Maria já tinha tido essa revelação quando ela ficou grávida. E aí ele vira para ela e diz algo que ela não sabia: uma espada atravessará a sua alma. Imagina uma mãe com um filho de 7 dias de nascido, recebe uma notícia dessa. Recebe a notícia que o seu filho a qualquer momento poderia ser morto. E nós vemos a história bíblica que logo depois começa algumas perseguições de Herodes, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui hoje, mas imagine como que ficou o coração dessa mulher. Ela tinha a sensação de que algo iria acontecer de ruim a qualquer momento, por conta dessa palavra que Simeão libera sobre a vida dela: uma espada atravessará a sua alma. Simeão estava falando da forma como Jesus seria morto, seria pendurado no madeiro. E logo mais, anos mais tarde, nós vimos esse fato sendo consumado. Quando falamos sobre encontros pessoais de pessoas com Jesus, encontros pessoais face a face, eu imagino que, como Jesus sendo filho de Deus, como Maria teve essa vivência durante a sua infância. Imagino algumas coisas que possa ter acontecido. Mas antes disso, queria aqui relatar uma breve história de como foi que eu tive o meu primeiro encontro com Jesus. Quando eu tive o meu primeiro encontro com Jesus, eu estava num sábado, numa igreja muito pequenina, muito menor do que essa, bem pequena mesmo. Imagine uma igreja pequena, de mais ou menos uns 6 bancos, certo? E ali, eu entrei naquela igreja e sentei no último banco. Eu estava com a camiseta vermelha, agachei, fechei os meus olhos, baixei a minha cabeça, não queria que ninguém me visse. Só que, e realmente, a única pessoa que me viu foi o porteiro da porta, a pessoa que estava lá, que me cumprimentou e já me colocou no lugar sentado. E naquele dia, eu me recordo que durante a mensagem, durante os louvores e durante a mensagem, o Senhor foi falando ao meu coração, dando respostas para aquilo que fazia sentido na minha vida, daquilo que eu precisava ouvir naquele momento. E eu me recordo que naquele dia,
A pastora que estava pregando naquele dia, de repente ela me manda levantar no meio da igreja. Imagine o constrangimento. Nunca fui numa igreja. Primeiro dia, eu já sou surpreendido com esse constrangimento. De repente ela me fala assim, me faz algumas observações sobre aquilo que eu estava vivendo na minha vida. E ela me fala, através do Espírito Santo, algumas promessas. Inclusive, algo parecido com o que está acontecendo hoje aqui. Eu seria uma pessoa que Deus iria usar para o reino, para o evangelho. E aquilo entrou no meu coração. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Se nós estamos falando de encontro com Jesus, eu estou contando que eu tinha 16 anos. Isso 17 anos atrás. Certo? 17 não, 21 anos atrás, desculpa. 21 anos atrás. Se eu não tivesse me dedicado, dobrado os meus joelhos aos pés do Senhor, todos os dias, buscado a Ele, tendo encontros dia após dia com Jesus, você acha que eu estaria aqui hoje? Não estaria aqui hoje. Se tivesse sido só aquele encontro. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre encontros com Jesus, sobre obediência. E quando eu olho para essa história, quando eu olho para a minha história, eu vejo que, não só a minha, mas como de Maria, como de tantas outras pessoas que aqui está, eu vejo que a caminhada com Jesus é dia após dia, são encontros diários, são encontros semanais, onde você no seu quarto, no seu secreto, onde você está, onde você se reserva um tempo para se encontrar com Deus, é ali que é formado o seu relacionamento com Ele. Não adianta você ter um único encontro só, e nunca mais se encontrar com o amado Jesus. Você precisa se encontrar com Ele todos os dias, independente do que aconteça. Você não é movido pelas circunstâncias, você não pode ser movido pelas circunstâncias, você tem que ser movido em fé, amém? Vamos seguir aqui. Então eu acredito que Maria teve vários encontros com Jesus, e esses encontros resultaram no quê? Nesse milagre que nós vamos estudar hoje. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 2, o versículo de número 1 ao 10 nós vamos ler. Se você tiver aí o seu aplicativo, da Bíblia, abra comigo ou vai apresentar aqui no telão também. No terceiro dia, versículo 1, capítulo 2 de Evangelho de João, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Gravem essa palavra: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Grave também essa palavra: entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e eles os encheram até a borda. Então lhes disse Jesus: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais, que haviam tirado a água. E então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Feche seus olhos. Jesus, obrigado pela tua presença aqui. Nós já podemos sentir a sua presença. Obrigado pelo teu cuidado com a sua igreja. Obrigado pela tua palavra, por esse registro, Senhor, que o Senhor deixou como um presente para nós. Senhor, assim como nesse casamento que o Senhor estava presente,
eu peço que o Senhor esteja presente nessa igreja, nesse dia. Pai, que o Senhor fale aos corações, que os corações sejam tocados, transformados, libertos por Ti, Senhor. Que eles estejam prontos a viver uma nova fase, através da Sua palavra. Que no nome de Jesus, Pai, essa semente caia em uma boa terra. Que a Tua palavra, Senhor, seja viva e eficaz, assim como uma espada de 2 gumes. Senhor, fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Amém? Quero falar algumas coisas históricas e tradicionais sobre esse texto, que não estão na Bíblia, mas eu acredito ser verdadeira, tá? Muitos teólogos acreditam que esse casamento era o casamento de João, o evangelista João, que nós acabamos de ler o evangelho dele. E isso porque João, muitas vezes, ele não se referia a si mesmo como o nome próprio, mas sim como o discípulo a quem Jesus amava, ou o outro discípulo. Outro motivo porque os teólogos acreditam que esse era o casamento de João, porque Jesus tinha sido convidado, seus discípulos, eles eram amigos, e também Maria estava organizando a festa. E esse mesmo João que nós estamos falando, esse mesmo João, ele era primo de Jesus, porque Salomé, irmã de Maria, era mãe de João. Então faz um pouco de sentido, não está registrado isso na Bíblia, mas faz um pouco de sentido em acreditar nessa teoria que os teólogos acreditam, que João era primo de Jesus e esse era o casamento dele. Sabe, Maria tinha sido envolvida naquele casamento por ser parte da família, e ela provavelmente estava ali ajudando na organização desse casamento. Ela estava ajudando na organização daquela festa. Sabe, naquela época, os casamentos eram um pouco diferentes dos de hoje. Hoje nós temos festas de 2, 3, 4 horas, para falar muito. Naquela época, os casamentos duravam 7 dias. Imagina, Geraldo, 7 dias você celebrando. Seria muito bom. Mas para os noivos, talvez seria um custo oneroso. Mas toda a tradição judaica, ela era preparada para o contexto do casamento dos filhos. Quando os filhos de um casal se casavam, era motivo de festa naquela família, era motivo de convidar, como hoje, amigos, parentes, pessoas vinham de longe. E naquela época não tínhamos aviões, não tínhamos carro, enfim, o máximo que teriam ali eram os jumentinhos carregando as pessoas, transportando de um lugar para outro. Mas eu estou dando esse plano de fundo para você sobre essa história, por quê? Porque seria uma vergonha para aquela família. Seria uma vergonha acabar o vinho no 3º dia, como o texto diz. Imagina, pessoas saíram de lá do Egito, estou pensando longe aqui, saíram do Egito para ir a Cafarnaum, a Galileia, para participar desse casamento e de repente, acaba o vinho. Imagina a vergonha para essa família. Seria de muita vergonha. Imagina você ir num casamento, de repente, o noivo e a noiva acabou se planejando mal e a comida não dá para todo mundo. Não é legal, né? É a mesma coisa que estava acontecendo aqui. Sabe, Maria estava preocupada. Por que Maria estava preocupada? Porque ela era parte da família, ela fazia parte daquele momento. Ela era alguém que se importava com a alegria e felicidade daqueles noivos. Só que a preocupação de Maria, de repente, acabou o vinho, aquela correria, o que faremos? Imagino que todos ficaram desesperados. Talvez nem o noivo e a noiva sabiam, mas quem estava nos bastidores se desespera. Mas Maria se lembra de algo. Jesus está na festa. Jesus está naquela festa. E eu quero aqui frisar essa mensagem, porque Jesus está naquela festa, mas mesmo com Jesus naquela festa, mesmo Jesus estando presente, problemas podem ocorrer. Jesus está naquela festa como um convidado,
Ele não estava ali para fazer milagre. E o problema ocorreu. De repente, Jesus é envolvido numa cena onde ele é obrigado a fazer algo. Eu imagino que Jesus, seguindo o preceito judaico, Jesus, nenhum lugar na Bíblia deixa claro qual era a profissão de Jesus, mas eu imagino, como um bom judeu, ele deve ter seguido a mesma profissão do pai, seu pai terreno José. José era carpinteiro, imagino que Jesus também foi um carpinteiro. Em nenhum momento eu acredito que Jesus plantou vinha. Jesus não plantava videira, não plantava pé de uvas para colher, para fazer vinhos. Jesus não era dono não era viticultor, não era dono de uma fábrica de vinhos. E por que Maria vai até Jesus e fala: ei Jesus, acabou o vinho? O que fez Maria fazer isso? Pense comigo. Eu imagino, quero fazer algumas conjecturas aqui, e não me leve a mal, não ache que eu estou falando uma heresia, só estou pensando além daquilo que a Bíblia fala. A gente é permitido pensar, e eu imagino que Maria, com os encontros com Jesus no seu dia a dia, ela teve algumas histórias que no mínimo poderiam ser curiosas. Imagine comigo, o porquê Maria chega até Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. Jesus não tinha o que fazer naquele momento. E de repente, eu paro para pensar o que levou Maria a ter essa atitude. Imagino que na infância de Jesus, Maria, como pega num encontro familiar, pega todos os seus primos, Jesus, todo mundo, e vai até o mar da Galileia se refrescar num dia quente de Israel. E aí eu imagino que Jesus e os seus amigos estão nadando. Estou imaginando, tá, gente? Não tem nada escrito isso na Bíblia, pelo amor de Deus. Mas eu imagino que de repente todos nadando, Jesus de repente começa a andar sobre as águas. Ele não se contém o poder dele. De repente ele começa a andar sobre as águas, e ele, opa, não é minha hora ainda, deixa eu mergulhar como todo mundo aqui. Quer ver outra história? Imagina uma outra cena, Jesus estando junto com os seus amigos brincando na rua, e de repente o seu cachorrinho sai em alta velocidade. Quem tem um cachorro aqui, que de repente quando vê o portão aberto, sai em alta velocidade no meio da rua, é um perigo danado. Eu imagino o cachorrinho de Jesus saindo, correndo de dentro da sua casa, indo até a rua. De repente vem uma carruagem em alta velocidade e atropela aquele cachorro. O cachorro vem a óbito, morreu. Todo mundo começa a se lamentar e Jesus fala: não, ele não está morto, ele só está dormindo. Jesus vai lá e ressuscita o cachorro. Não estou falando que isso aconteceu, estou pensando o porquê Maria vai até Jesus contar uma situação que Jesus, em tese, não teria o que fazer. Por que Maria faria isso? Quer ver outro exemplo? Jesus muitas vezes podia estar em um dia qualquer, estudando para uma prova, se dedicando ali nos seus estudos, e de repente Maria grita com Jesus: Jesus, vai até a mercearia comprar uma farinha para mim. A farinha do jantar acabou. Jesus fala para ela: mãe, eu não posso, estou estudando para a prova agora, não dá, eu preciso estudar. Quantos jovens estão passando aqui por um momento de vestibular agora? Muitos acho que se identificam com isso. Às vezes tem que se dedicar muito nessa fase. E eu imagino Jesus nesse momento. Maria fala, voltando à história, Maria fala para Jesus: Jesus, eu preciso da farinha para fazer o jantar. E Jesus olha para ela e fala assim: mas você já confirmou se realmente tem farinha ou não no pote? Eu já confirmei, Jesus. Não, olha de novo. De repente, quando ela abre o armário, o pote de farinha que tinha só um pouquinho, que não dava para o jantar, ele se multiplica.
Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. O apóstolo João, ele no final do seu livro, ele escreve que se fosse para escrever todos os feitos de Jesus, nem todos os livros do mundo seriam capazes de registrá-lo. Amém? Você acredita nisso? Não estou falando que isso aconteceu, mais uma vez. Estou só pensando o porquê, o que levou Maria a ir até Jesus. O que levou Maria a ir até Jesus? Reclamar que tinha acabado o vinho. Sabe, quando Maria diz não tem vinho, Jesus diz: mãe, eu não posso fazer isso. Minha hora ainda não chegou. Agora veja a cena. Ela não aceita o não de Jesus como uma resposta. Ela olha para Jesus e fala: como assim? Acho que ela fica imaginando, né? E aí de repente ela chama todos os que estão servindo, todos os serviçais. E fala: faça tudo o que ele mandar. E Jesus, acho que fica meio perdido nessa hora, fala: meu Deus, e agora? Se é que eu posso pensar dessa forma. Mas sabe, talvez sejam as palavras mais profundas que você pode escutar e gravar na sua alma. Ela chama os serviçais e diz para os serviçais: o que ele, Jesus, disser para vocês fazerem, faça. O que ele falar para vocês fazerem, faça. E aí eu paro para analisar todo esse contexto e entender como eu consigo viver um milagre. Qual é a chave? Qual é o caminho para viver um milagre? O caminho é esse. Tudo o que ele disser para você fazer, faça. Tudo o que ele disser para você fazer, faça. Não se detenha. Não faça pela metade. Não faça só uma pequena porcentagem. Faça na íntegra, da forma que ele mandou você fazer. E nisso, quero mostrar para vocês algumas coisas nessa passagem sobre obediência. E o primeiro tópico dessa mensagem é: a obediência é mensurável. A nossa obediência é mensurável, é possível medir ela. Veja que os servos encheram aqueles recipientes até a borda. O Evangelho de João, o capítulo de número 2 e o versículo de número 7 diz assim, que nós acabamos de ler: disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Vejam que legal esse texto, que interessante. Quando vocês percebem o quanto que aquele casamento, que aquele casal recebeu de vinho, foi exatamente a quantidade de água que aqueles serviçais colocaram no pote. Jesus manda encher aqueles potes até a borda. Nós lemos no início aqui que cada pote daquele era entre 80 e 120 litros, certo? Pedi para vocês guardarem esse número. Vamos colocar uma média de 100, certo? De 100 litros, eram 6 potes. 100 vezes 6, 600 litros de vinho. Sabe o que eu aprendo aqui? Mesmo quando falta o vinho, Jesus é capaz de transformar algo em mais do que suficiente para a sua vida. Jesus é capaz de fazer isso. Não é o Rudy, não é o pastor Wesley, não é ninguém, é Jesus que pode fazer. Se você acredita nessa palavra, que por mais que esteja faltando algo na sua vida, Ele é capaz de fazer até transbordar. Até onde não há mais recipiente para guardar, Ele vai fazer transbordar na sua vida. Basta você crer e confiar. Qual tem sido o tamanho da sua fé? Você tem fé para receber isso da parte de Deus? Você tem fé para receber
a multiplicação e a transformação do vinho na sua vida, aquilo que você precisa, aquilo que você tem buscado? Qual é o tamanho da sua fé? O que tem movido você é a dúvida ou é a fé sem limites? É isso aí. Sabe, a mesma medida que você usa muitas vezes para se doar, para entregar a alguém, Jesus também medirá sobre a sua vida. E eu olho esse texto, e eu vejo que a obediência é mensurável. Por quê? Como que eu consigo medir essa obediência? Por exemplo, eu tenho uma filha de 13 anos, a Manu, falei para vocês aqui no início. E ela foi pega de surpresa quando eu usei os exemplos dela. Quando eu falo para ela que o quarto dela está todo bagunçado, e eu falo para ela: filha, arruma o seu quarto, vira as costas e sai, eu consigo medir se ela me obedeceu na íntegra ou não. Por quê? Se em 10 minutos o quarto que está bagunçado, ela consegue arrumar correndo, tem alguma coisa de errado nessa situação. O que vai acontecer? O que provavelmente aconteceu? Ela catou tudo ali, socou dentro do guarda-roupa, fechou a porta e ninguém está vendo. Só que eu vou lá para mim conferir o que ela fez. E o que acontece? Quando eu vou conferir, nossa, muito bom, tudo arrumadinho. A hora que eu abro a porta do guarda-roupa, tudo cai em cima de mim. E aí? Ela me obedeceu? Em partes. É mensurável essa obediência? Consigo medir? Ela obedeceu pouco? Obedeceu muito? Obedeceu na íntegra? Veja que é possível a gente medir essa obediência. E é o mesmo que está acontecendo no texto. Jesus manda para aqueles serviçais: encham até a borda de água. Imagine se eles tivessem colocado só um pouquinho de água. Quanto de vinho eles teriam? Só um pouquinho. Imagine se eles tivessem colocado só até a metade. Quanto de vinho eles teriam? Só até a metade. Mas Jesus manda eles colocarem até a borda. E eles obedecem. Obedecem na íntegra. Outra coisa que dá para a gente medir. De novo o exemplo da Manu. Quando eu falo para ela estudar por uma prova. Tá lá, filha, você precisa estudar para essa prova, você precisa se dedicar, você precisa estar disciplinada nisso. E ela estudou só um pouquinho. Qual vai ser a nota dela? Um 6, um 5, um 4, um 7. E se ela se dedicar bastante no estudo, com certeza a nota dela vai ser uma nota muito melhor. E se ela não se dedicar nada, nem nota vai tirar. Vejam que a obediência sempre vai ser mensurada. Estou usando esses exemplos para mostrar para vocês que aqueles homens que estavam naquela festa, que é essa festa aqui, a festa do casamento, do encontro da noiva de Jesus com o seu amado Jesus. Sabe, quanto você tem obedecido seu pai? Qual tem sido o nível de obediência que você tem obedecido a ele? Aquilo que ele tem falado para você fazer, você está fazendo? Sabe, uma forma de nós mensurarmos a nossa obediência é olharmos para os nossos relacionamentos, olharmos para os mandamentos de Deus, o quanto que nós estamos envolvidos em entregar algo para o Senhor, comprometidos em estudar a palavra dEle, em olhar a palavra dEle, minuciosamente, e dizer: eu preciso corrigir a rota aqui, eu preciso melhorar a minha vida nesse quesito, eu preciso melhorar a minha vida nisso. Ei, Deus fala algo para alguém aqui, hoje. O
seu nível de obediência está sendo medido. O seu nível de obediência está sendo medido. Quantas vezes você não recebeu aquilo que Deus prometeu para você, por falta de obediência, por falta de um conserto com um familiar, com o seu pai, com a sua mãe, por um momento de desonra? Você carrega mágoas, você carrega muitas vezes marcas, carrega para toda a sua vida, e você não libera o perdão. Jesus está falando para você hoje aqui: libere perdão sobre essa situação e viva o melhor de Deus. Viva aquilo que Deus tem para você. Essa é a palavra de Deus hoje para você. Sabe, uma forma de a gente medir essa obediência é com os nossos dízimos e ofertas. Nós não estamos falando disso, mas é um exemplo que eu quero trazer aqui. Tem um membro na nossa casa, provavelmente ele vai vir à noite, e durante a pandemia, ele passou por um vendaval, né, que eu acho que muita gente passou. Fechou as portas do estabelecimento, e durante um mês, logo no início da pandemia, o faturamento dele, que era lá 20, faturamento líquido, tá, 20, 30 mil reais, ele viu esse faturamento despencar e praticamente nada. Sorte que tinha um fundo de reserva. Um cara muito sábio. E naquele mês que ele viu que o faturamento despencou, o que ele fez? Ele falou para a esposa dele: esposa, reserve a mesma quantia do dízimo que nós dávamos à igreja quando estava tudo bem, e nós vamos entregar esse dízimo a Deus. A esposa ficou descabelada, né? Preocupada, igual Maria nessa história. Como? Nós não recebemos nada, como que eu vou entregar isso? Como que nós vamos entregar essa parcela do dízimo? Faça tão somente o que eu estou te falando. Esposa muito obediente, se alinharam, separou o dízimo e entregou, né, aqui na nossa igreja. Sabe o que aconteceu? Aquele mês passou. O próximo mês, pela atitude de fé daquele homem, pela atitude que ele teve em entregar a Deus aquilo que ele nem tinha recebido, no próximo mês, o faturamento dele veio dobrado quando comparado ao anterior. Sabe o que é isso? Fé e obediência. Será que Deus não está testando o seu coração nessa área? Será que Deus não está buscando o seu aperfeiçoamento da sua vida nessa área? É uma área que toca o interior da gente, a área das finanças. Mas pense comigo, o seu provedor não é você. A sua provisão vem do céu. É Deus quem te dá a sua saúde, é Deus quem te deu o seu emprego, é Deus quem te deu os seus clientes. Confie nele. Ele fez isso até hoje por você. Amém? A mensagem não é sobre isso, é só um spoiler. Sabe outra forma de obedecer a Deus? Quero contar mais um trechinho da minha história aqui. Quando eu tinha 16 anos, vim para Jesus, isso já fazem 21 anos, só fazer uma conta rápida, já descobre a minha idade, né? Mas comecei a buscar o Senhor, me entreguei totalmente a Ele, e com 17 anos, um ano já de caminhada cristã, estava orando um dia, buscando a resposta para o meu casamento. Deus já tinha me feito várias promessas, inclusive sobre isso aqui, sobre exercer o meu ministério, sobre o meu chamado. E de repente Deus certo dia durante o meu devocional, o Espírito Santo falou para mim assim: filho, saia e vá até o portão da sua casa. Eu falei, acho que eu estou ficando louco, né? Ficando meio pinel. Mas, enfim, já estava um pouco habituado a ouvir a voz do Espírito Santo. Falei, amém, estou indo lá. Quando eu estava a caminho, o Espírito Santo me falou assim: hoje eu vou te mostrar a sua esposa. Muito bom.
essa fase estava bem difícil, viu, irmãos? Mas história é história. Enfim, quando eu estou caminhando pelo corredor da minha casa, que eu saio no portão, minha esposa está passando na rua de casa. E eu olhei para ela, nós não éramos da mesma igreja, nós não frequentávamos a mesma igreja, e eu cumprimentei ela, nós não tínhamos amizade. Eu falei, Senhor, e agora? Deus preparou as coisas, detalhe por detalhe. De repente a mãe dela, que era de uma outra igreja, foi para a mesma igreja que eu ia. Depois ela foi também. E lá a gente criou amizade. Quando nós começamos, antes de começar o relacionamento, buscamos a Deus, buscamos confirmação em Deus. E ali começamos o namoro. Sabe, eu quero que você tenha essas mesmas experiências. De estar em um dia aleatório na sua vida. E de repente você ouve uma voz no seu interior, que queima o seu coração. E de repente você obedece. E faça aquilo que Ele está te mandando fazer. Os resultados sempre serão exponenciais. Sempre serão resultados mais do que você pode imaginar. Sabe por quê? Porque Ele sempre nos surpreende. Independente do que você tem buscado, peça para ouvir claramente a sua voz. Clame a Ele para que Ele venha com resposta sobre a sua vida. Sabe, tenho vivido muitas coisas na prática. Muitas coisas tenho vivido. Quem caminha próximo de mim sabe. Deus tantas coisas tem feito por mim. Tantas vezes Ele tem falado comigo. E eu sou o testemunho vivo disso tudo que eu estou falando para vocês. O segundo ponto dessa mensagem diz que a obediência é emocionante. Esses recipientes de água, eles eram usados para a lavagem cerimonial. Ninguém estava emocionado, ninguém estava se importando com aqueles recipientes. Por quê? Porque eram só para limpeza, purificação dos judeus. Só que, de repente, como Jesus estava na festa, Jesus pega o centro das atenções e joga para onde? Para esses recipientes. Manda aqueles servos encherem até a borda, até a tampa, para que eles recebessem um milagre. Sabe, Jesus, aqueles recipientes carregavam o que a gente pode imaginar do lixo da religião muitas vezes, impureza, água impura, porque era usado para a purificação das mãos. Muitas vezes pegavam-se a água ali e lavava-se os pés, sabe? Mas Jesus, Ele é especialista em transformar aquilo que é impuro e sem vida, em algo novo, cheio de vida e alegria. E eu profetizo isso sobre a sua vida. Profetizo que será dessa forma na sua vida. O casamento que já não tem mais alegria, o vinho que acabou no casamento, Jesus é capaz de transformar essa água morna em um vinho novo, derramar um tempo novo sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos. O segredo para uma vida cristã emocionante é: o que Jesus mandar você fazer, faça. Eles só puderam viver o milagre porque Jesus deu uma ordem e eles receberam, e eles obedeceram e receberam o milagre de Deus. Qual área da sua vida você precisa começar a obedecer? O primeiro milagre de Jesus foi salvar uma família da tragédia, de um vexame. O primeiro milagre de Jesus foi resgatar essa família da vergonha e levantar essa família com alegria, ir embora a tristeza. Infelizmente, nós acreditamos que muitas coisas que nós pedimos a Deus não é importante. Mas eu quero te dar um conselho aqui. Maria fez esse pedido a Jesus, chegou em clamor a Ele. Faça pedidos específicos a Deus. Seja específico naquilo que você precisa. Ele está pronto para ouvir a sua voz.
Você já percebeu que cada milagre que acontece, Deus beneficia alguém? Uma cura que é liberada, um milagre que é liberado sobre alguém, Jesus está beneficiando essa pessoa está recebendo esse benefício. E o terceiro, e nós vamos aqui, para você ver como que Deus ama trazer esse benefício para nós. Quando Jesus fala no Evangelho de Mateus capítulo 6, ele fala que nós mesmos sendo maus, conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina Deus, nosso bom Pai, Ele pode dar aquilo que nós pedimos e muito mais. Basta obedecermos a sua voz. Te darei 2 razões porque Deus ama abençoar os seus filhos. Porque Deus é rico em todos os seus recursos para te abençoar, e porque Deus te ama mais do que você mesmo se ama. Ele te ama tanto que deu seu único filho por você. Salmos de número 37, versículo 4, diz assim, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Obedeça a Deus e Ele fará milagres em sua vida. Faça como esses serviçais, não faça nada pela metade, entregue a sua vida por completo a Jesus, espere dEle o melhor, não é porque fizeram o pior com você, que Jesus também irá fazer. Jesus quer o melhor, quer te entregar o melhor da sua vida. A sua história ainda não acabou, e o Senhor fala com alguém específico aqui hoje, sua história ainda não acabou, o livro ainda não fechou, o livro da tua história ainda não fechou, basta você obedecer à voz dEle, basta você escutar a sua voz e obedecer na íntegra. E para finalizar, quero acabar de contar a história sobre o meu casamento. Sabe, passado um tempo, nós estávamos na mesma igrejinha, pequenina, todo mundo congregando. E de repente, uma pastora que nunca nos viu, conhecia. E um detalhe importante, naquela época, nós não sentávamos de mão dada igual nós vemos os casais aqui. As mulheres de um lado, os homens do outro, certo? E de repente chega essa irmã para ministrar na nossa igreja. E durante a ministração ela fala para a Luciana assim, levante-se jovem. E ali o Senhor toma a boca daquela mulher, em autoridade, em profecia. E ali Jesus fez uma promessa a nós. Não estou dizendo isso para você sair daqui correndo atrás de profeta da sua vida. Vou dar um conselho para vocês, que eu sempre entendi dessa forma. Nunca fui atrás de profeta na minha vida. Jesus sabe o meu endereço, sabe onde eu moro, sabe o lugar que eu venho à igreja todos os domingos. É aqui o lugar onde você vai ser abençoado. Jesus, quando Ele tem algo para te entregar, Ele te entrega onde você está. Ele te chama e te pega pela mão e entrega onde você está. Voltando à história, aquela mulher pede para a Luciana levantar. Quando ela se levanta, o que acontece? Ela começa a fazer a promessa do nosso casamento. Jesus começa a usar a boca dela. Falou para a Luciana, filha, eu vou prover o vestido de casamento, eu vou prover a festa, eu vou prover o buffet, eu vou prover os móveis da casa, a casa, vou prover tudo, não se preocupe, é eu que estou no controle. Sabe qual que era o detalhe, irmãos? Eu trabalhava em um lugar que eu ganhava um salário mínimo por mês, tinha uma renda de R$300. A aliança do nosso casamento, eu parcelei em 5 vezes na promissória. Mas recebido essa promessa, marcamos o casamento. E quando nós marcamos o casamento,
Assim como Deus prometeu, Deus levantou pessoas, dia após dia, para vir sobre nossa vida e nos abençoar. Abençoou com o vestido de casamento, abençoou com ofertas para o nosso buffet, abençoou com comida, abençoou com os móveis da nossa casa, abençoou com a nossa casa. Ei, Deus fez isso por mim, se importou por mim. Sabe qual foi o segredo de tudo isso? Antes de começar esse relacionamento, eu estava aos pés de Jesus, buscando por Ele, obedecendo a voz dEle. Sabe o que eu descobri? Que Jesus sempre esteve na festa. Jesus sempre esteve na festa. Nós passamos por muitas dificuldades, muitos ventos, mas Ele sempre esteve na festa. E isso foi a causa de nós se mantermos firmes e fiéis até aqui, o dia de hoje. Que assim seja por toda a eternidade. Todo resultado de obediência gera milagres. Sabe, Jesus ainda não tinha um reconhecimento naquele momento de quem Ele era na festa. Mas Ele pôde, através daquele milagre, fazer com que os noivos reconhecessem Ele, todos que estavam ali, reconhecessem a Jesus. Sabe, o que Ele, vou repetir de novo essa frase, uma das formas de chamar Ele para fazer, uma das formas de atrair o milagre para a nossa vida, é fazer Ele fazer parte da nossa vida. Faça o que Ele te mandar fazer. A obediência da sua vida vai pavimentar a estrada do seu milagre. Muitas vezes nós passamos por estradas de terra esburacadas, cheio de trepidação. Sabe por quê? Porque nós não obedecemos. O GPS, que é o Espírito Santo, manda a gente ir por um caminho e a gente toma outro caminho. Estamos como Jonas. Deus manda ir para Nínive, Jonas vai para Tarsis. O que Deus tem falado para você hoje? Qual parte que você não está obedecendo a Deus? Ou que você está obedecendo parcialmente? Deus ama ser incluído em nossas vidas. Feche seus olhos.